Olá pessoal, tudo bem com vocês? Iniciando agora o nosso terceiro bimestre. Então, o nosso tema de agora vai mudar um pouco. A gente vai sair daquela parte de calor, de temperatura, daqueles cálculos, e agora a gente vai focar na parte de ondas, tá? Então, o nosso segundo semestre inteiro vai ser só focado nisso. E a primeira parte de ondas que a gente vai trabalhar é com relação às ondas sonoras, tá? Que é uma parte bem comum do nosso dia a dia ali, a gente lidar bastante com isso. E aí eu fiz um desenho aqui, uma representação, tipo um microfone aqui, uma caixa de som, e um desenho aqui pra gente conseguir entender isso, tá? Como que funciona? Bom, as ondas sonoras, o que é o som propriamente? O som é uma perturbação no ar, tá? E como que vai funcionar isso aí? No momento em que o som é emitido, as moléculas no ar vibram. Só que nós temos momentos de compressão, que são essas faixas aqui, onde eu fiz mais cheia, e essas de relaxamento aqui, ou de rarefação, como se diz, que é onde há menos moléculas do ar. Por quê? O som ele funciona como se fosse uma compressão elástica do ar. Então tem momentos que ele comprime, faz isso aqui ficar cheio, e ele relaxa, comprime, relaxa, e vai indo assim. Esses momentos de compressão e de relaxamento, a gente consegue modelar eles através de um gráfico desse tipo aqui, ó, que vai fazendo uma ondinha. Aonde os momentos de pico aqui são relacionados à compressão e esses momentos de declínio são relacionados à rarefação aqui, ó, relaxamento do ar, tá? Então, por exemplo, que naquelas caixas de som, faz aquele tu, 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 tu. Então, esses tus aí da caixa de som são esses momentos de compressão aqui. Quando ele dá essa pausa, é o relaxamento, tá? Então, as batidas que a gente tem lá na caixa de som, como eu falei, questão aqui da compressão. Atrelado a esse gráfico aqui, nós temos algumas grandezas físicas que a gente vai estar estudando, tá? Esse aqui é um gráfico padrão de ondas, tá? A gente utiliza não só para ondas sonoras, mas para ondas luminosas também, que é uma coisa que a gente vai ver mais para frente, tá? Não é agora. E o que a gente tem nesse gráfico aqui? Nós temos alguns pontos importantes. Esses que ele sempre vai estar com essa linha aqui, ó, de divisão. Se não tiver, você pode traçar um desenho. Qual que é a característica dela? A parte de cima e a parte de baixo, elas são idênticas nesse gráfico. No meu desenho aqui não saiu, porque está fora de escala, mas em algum exercício que você pegue, elas vão estar iguais, tá? Que é a nossa linha que é de orientação. Acima da linha, esses pontos de pico aqui, nós chamamos eles de cristas. E esses pontos abaixo, de vale. Então, aqui, ó. Vale. E esses aqui, crista. Tipo crista de galo mesmo, que fica em cima lá, empinadinha. A distância entre duas cristas é o que a gente chama de comprimento de onda, que é representado pela letra grega lambda, tá? Então, ele é o comprimento de onda. A distância da crista até essa linha, ou do vale até a linha, é o que nós chamamos de amplitude da onda. Amplitude de onda ou da onda, tá? E por que essa explicação? Porque a gente vai estar utilizando eles aqui, tá? Com relação a duas características do som, a altura e a intensidade. Nem todos os gráficos de ondas são exatamente assim. Por quê? A gente pode ver esses gráficos aqui, por exemplo, numa questão de monitor cardíaco, tá? Então, o que acontece lá? Se a pessoa está em repouso, os batimentos dela estão mais ou menos assim. Agora, caso a pessoa esteja fazendo algum exercício, alguma atividade, o batimento dela vai ficar acelerado. Então, o que vai acontecer? Ele vai fazer isso aqui, ó. Então, o que acontece? A repetição das ondinhas aumenta. Essa repetição nós chamamos de frequência, tá? Então, porque ele aparece muitas vezes. Então, aqui ele tem uma frequência baixa e aqui ele está numa frequência alta. E o que isso interfere na altura do som? Bom, essa altura do som aqui, ela é o que determina se o som é agudo, que é aquele som bem ardido, tipo voz de criança, deixa eu ver, um som mais ardido, assim, algo mais estridente. Enquanto que a gente tem o contrário, que é o som grave,
Tipo uma guitarra aqui, poderia, por exemplo, aquela de roqueiro, faz um som agudo. Enquanto um som grave, por exemplo, um som de bateria, a voz de um homem. Então, uma coisa assim, um som mais forte, digamos. Quando que você tem um som agudo? Quando você tem uma frequência alta. Então, tipo aqui, ó, isso descreveria um som agudo. O som grave, ele é um som de frequência mais baixa, então pouca repetição. Frequência baixa. E a intensidade? A intensidade, ela é relacionada ao volume do nosso som. Então, por exemplo, quando você vai lá no rádio e aumenta o volume da música, você está aumentando o quê? A intensidade dela. E onde que a gente acha a intensidade no gráfico? A intensidade, ela é dada pela amplitude. Então, se você, por exemplo, vai lá e aumenta o volume do seu rádio, o que ia acontecer com esse gráfico aqui? Ele ia ficar assim, ó. Tá aqui a linha, ele ia ficar com ondas mais compridas na intensidade. Tipo, isso aqui é alongado, tá? Enquanto você diminuir o volume, você ia diminuir essas ondinhas, elas iam ficar menores. Tá? Então, isso aqui é atrelado à amplitude. Que seria o nosso volume, tá? Então, quanto mais alto o volume, quer dizer que mais intenso está o som. E quanto mais agudo ele estiver, quer dizer que maior é a frequência dele. E o som, ele é que tipo de onda? Nós dizemos que o som ele é uma onda mecânica. Por que ele é uma onda mecânica? Porque ele precisa de um meio para se propagar. Esse meio, ele pode ser um meio sólido, porque o som atravessa as paredes. Ele pode ser um meio líquido, porque dentro da água você escuta som também, tá? E ele pode ser um meio gasoso, que o som se propaga no ar. Então, quando a gente está falando com outra pessoa, o som está viajando pelo ar. E aqui mesmo a gente vê um exemplo disso aqui, ó. Ele faz essa compressão das moléculas e expansão, compressão e expansão. Então, ele se propaga em um desses... Ele só consegue se propagar em um desses meios aqui. Aí vocês podem perguntar, ah, mas e o vácuo? Bom, no vácuo, nós não temos propagação do som, tá? Então, quando você está, por exemplo, no espaço, ou quando você entra num lugar que é a vácuo ali, você não consegue escutar som nenhum, tá? Porque o som não consegue se propagar no vácuo, porque lá não há presença de gás ali, de ar, para ele estar se propagando. Então, no vácuo, não há propagação. Então, por exemplo, se no espaço lá tem dois astronautas e tá um do lado do outro e eles forem conversar, um não vai escutar o que o outro está falando, a menos que tenha algum microfone dentro do aparelho dele, porque do contrário, o som não vai viajar de um para o outro. Pessoal, essa daqui é a nossa aula inicial, tá? Mais pra frente a gente vai aprofundando mais esse tema, mas por hoje era isso. Se ficar alguma dúvida sobre algum desses tópicos aqui, é só mandar mensagem para mim perguntando. Tudo bem? Boa semana, até mais.